sou Day Gubert, Head de Assessorias de Investimentos aqui na Melver, e hoje eu estou com Desbravando o Mercado Financeiro, direto do estúdio da XP Investimentos aqui em São Paulo. Hoje eu estou com o Henrique Barros, da Invest Investimentos, junto com Tom Kó e Vitor Ascioli. E a pauta de hoje é Fee-Based. Sejam bem-vindos ao Estúdio XP. Bom, Henrique, para começar essa conversa, eu acho que a gente precisa contextualizar a história do Commission-Based e do Fee-Based, algo novo que está causando curiosidade, medo, preocupação. E eu acho que essa pauta de hoje é super importante para a gente desmistificar e falar sobre esse assunto, porque, assim como nos investimentos, nós aqui no Brasil estamos há alguns anos dos Estados Unidos atrás. E no modelo de comissionamento não é diferente, temos alguns passos atrás. E o Henrique, pioneiro aqui no Brasil com essa pauta, vai nos explicar como são as diferenças e como caminha o mercado financeiro. Henrique. Legal. Você sabe que a história da Invest vem de oposto. A gente quer fazer o oposto do que muita gente tem feito ao cuidar de seus clientes. Queremos colocá-los no centro da tomada de decisão. Então a história da Invest, ela se mistura muito com a minha história de vida. Eu sou engenheiro de formação, comecei a trabalhar muito cedo, e aí um problema bom de quem começa a trabalhar cedo é juntar um dinheirinho, né? E aí quando você começa a juntar, você se pergunta, como é que eu guardo? Qual que é o melhor lugar para investir? E por aí vai. E aí lá atrás, quando eu tive esse desafio, eu senti falta de que o meu gerente do banco se preocupasse um pouco mais comigo, tivesse um pouco mais de curiosidade do porquê que eu invisto o meu dinheiro, o que eu quero chegar, porque ninguém quer juntar dinheiro por juntar, né? Eu sempre falo com os meus clientes, gastar é bom demais. Se a gente está juntando dinheiro é porque tem alguma coisa no futuro que é muito mais importante pra gente do que gastar o dinheiro todo hoje. Então, a minha sensação lá atrás como investidor é que todo mundo tinha uma preocupação muito pequena com as minhas motivações ao investir. E, consequentemente, se eles não sabiam por que eu estava investindo, eu tinha uma customização do meu portfólio de investimentos, do que eu estava fazendo, muito baixa. Depois eu fui descobrir que é isso mesmo, né? Você pega, hoje em dia a gente tem bancos no Brasil com centenas de milhões de clientes e 4 portfólios. Será que todo mundo é tão parecido assim? Bem, acreditando que não, eu comecei a aprofundar no assunto, né? Passei no ciclo ali de todo e qualquer investidor, que começa na poupança, depois vai para o CDB, aí passa na porta da livraria, compra um livro do Warren Buffett e acha que aquilo dali é fácil de replicar, até que toma o primeiro susto. Enfim, aprendi errando. E quanto maior era a minha curiosidade sobre investimentos, mais eu estudava sobre aquilo e eu acho que mais eu falava sobre aquilo. E eu percebi que aquela minha dor era uma dor de muitas pessoas. Tinha muita gente que queria cuidar melhor do dinheiro e não estava muito satisfeito com o serviço que recebia. E aí eu vi ali uma grande oportunidade e comecei a pesquisar o que acontecia fora do Brasil. Foi nesse momento que eu comecei a ver que lá fora a estrutura de atendimento já é muito diferente. Para a gente criar, eu falo que investimento é muito respaldado por confiança. Para a gente criar uma relação de confiança, o primeiro passo para isso é a transparência. E aí a gente começa com uma relação transparente, deixando claro o que a gente ganha e como a gente ganha, e deixando mais claro ainda que, indiferente do produto financeiro que o meu cliente consome, eu ganho o mesmo tanto. Então ele nunca vai estar preocupado e desconfiado de que eu não estou fazendo o melhor para ele.
Então eu falo que essa jornada toda ela começou de uma dor pessoal, de ter melhores soluções de investimento para os meus objetivos. E aí quando eu fui fundar a Invés, antes disso eu fui percebendo a complexidade que tomava o trabalho do assessor quando ele deixava de ser um vendedor de produto e começava a ser um médico do bolso. Ele tinha que ter muita profundidade na vida do cliente. Ele tem que ter uma escuta ativa e anotar tudo aquilo. E eu, com cabeça de engenheiro, comecei a desenvolver software para permitir que isso fosse possível. Porque eu não ia conseguir guardar aquele tanto de informação daquele tanto de cliente e depois conseguir ter aquilo atualizado à minha mão sempre que eu precisava. Então a história começa antes da Invés com um software proprietário de planejamento financeiro, que permitia que a gente desse serviço de qualidade de planejamento financeiro, de wealth planning, para muito mais gente. Então, acho que nossa grande motivação dentro da Invés é democratizar o serviço de qualidade, que é essa nova onda tão falada aqui no Brasil agora, de financial planning e de colocar o cliente sempre em primeiro lugar, uma onda da qualidade, né? Para fechar aqui essa introdução, eu sempre falo com o meu time. Eu fundei a Invés com um sonho muito claro. Eu quero que todo cliente nosso, independente de quem atenda, tenha um serviço com a mesma qualidade que o nosso primeiro cliente recebeu. E o nosso primeiro cliente é o meu pai, então você imagina o nível de serviço que eu quero que todos prestem. Muito bom, história incrível. E você, na vanguarda desse assunto, trouxe ali no bancão 3, 4 portfólios, né? As pessoas são diferentes, né, Henrique? As famílias são diferentes, as necessidades são diferentes. A vida é muito dinâmica, a vida muda ao longo do caminho. Como construir um portfólio com essa isenção toda, essa independência toda, e que seja um portfólio de mãos dadas, porque cresce para o cliente e cresce para o assessor na mesma velocidade, né? Então, e aí quando a gente fala de Brasil, a gente fala de um modelo que está sendo vanguardista, mas o nosso investidor ainda está 10 passos atrás. E no final vamos falar de cases de sucesso, né? Mas como é que a gente senta lá no escritório do nosso investidor, que já foi uma disrupção sair do banco e vir para uma plataforma de investimentos, aprovar uma decisão de alocação na palma da mão, e agora eu vou receber uma fatura sobre esse serviço? O brasileiro, que é tão difícil ele precificar o valor do serviço, como é que é o mindset? Eu costumo falar nessa expressão, da porta para fora e da porta para dentro. O mindset do investidor com essa nova tendência e o mindset do assessor de investimentos também, porque é disruptivo para os dois. Sim, eu acho que esse ponto ele é super importante e tem um princípio da nossa cultura que deixa muito fácil essa abordagem. Eu sempre falo para o meu time, 2 dessas pessoas estão aqui conosco para não me deixar mentir, para a gente entregar antes de pedir. Então vamos lá. A partir do momento que eu coloco uma fatura para o meu cliente pagar pelo meu serviço, eu tenho que deixar muito claro para ele que eu entrego valor. Quando a gente vai num restaurante, a gente é bem atendido, a gente volta. O nosso negócio não pode ser diferente. E como que a gente entrega valor? Como que a gente demonstra o valor do serviço de um bom assessor financeiro? Aí tem um processo muito bem definido,
ter um rigor muito grande para a gente desenvolver um trabalho essencialmente técnico e customizado para a vida de cada um, é aquilo que você falou, né? A gente tem que identificar todos os objetivos, a gente tem que entender como é que é o fluxo de receitas e despesas de cada cliente. Afinal de contas, para a gente realizar um sonho financeiro, nada mais é do que a composição de um fluxo de caixa. Começa a entrar dinheiro, eventualmente um aporte inicial de um dinheiro que ele já tem. Depois ele vai usar a capacidade de poupança dele ao longo da vida para ir realizando seus sonhos e desejos. E tudo aquilo tem que caber e a gente tem que dar visibilidade. Olha, vai dar. Ou segura as pontas aí que não tá dando não. Você tá com mais sonho do que salário. Mas enfim, o nosso papel como médico do bolso é exatamente trazer esse guidance para o cliente do que é possível, do que não é. E mais importante, trazer a boa técnica para o modelo de alocação. Por que é tão importante para a gente, assessor financeiro, saber cada objetivo do cliente? Porque, como eu disse, cada objetivo é um fluxo de caixa. Dentro do fluxo de caixa tem entradas por determinado período. Então, todo sonho, todo desejo, ele tem que ter uma data marcada para ele acontecer. E aí, quando a gente começa a trazer a parte já de investimento para dentro da conversa, a carteira adequada para um objetivo de curto prazo, como, por exemplo, o primeiro objetivo de qualquer investidor, que é constituir uma reserva de emergência, tem uma característica. Os ativos ali, eles têm que trazer alta previsibilidade de retorno e ter um preço para isso, menor expectativa de retorno no longo prazo. Ao passo que a gente alonga os objetivos dele, então vou para o mais longo de todos e mais comum dos meus clientes, que é um dia poder parar de trabalhar, a gente dá o nome disso de independência financeira. Eu não preciso mais daquela previsibilidade de curto prazo. Afinal de contas, minha aposentadoria está há 30 anos à frente. Importa muito menos para mim se amanhã ele vai subir ou cair, do que se em 30 anos ele me traz maior expectativa de retorno ou não. Então a boa técnica, ela começa a ganhar corpo exatamente quando você começa a entender por que o seu cliente investe. E aí a gente vai casando o horizonte de investimento por conta de cada um dos objetivos para construir uma carteira customizada para cada um dos nossos clientes. E o mais importante, uma metodologia que vai deixando isso claro para o cliente, vai mostrando que se você tem um objetivo de longo prazo e uma carteira de curto, não é que você está correndo um risco. É uma certeza que aquela expectativa de retorno vai ser insuficiente para ele atingir o objetivo. Então, essa coisa complicada das finanças, né, ela vai ficando menos abstrata para o cliente. Eu gosto muito de usar metáforas para o cliente conseguir entender. Eu falo o seguinte: se o nosso trabalho ele é pautado e ancorado na confiança, o que a gente fala, o cliente aceita. Não quer dizer que ele não sente dor ao longo do caminho. Daniel Kahneman provou que essas oscilações não fazem bem a ninguém, mas elas são naturais e necessárias para aumentar a nossa expectativa de retorno. E aí a metáfora que eu sempre faço com meus clientes é o seguinte: eu morro de medo de agulha, mas eu sei que aquela picada incômoda é o caminho para eu ter a melhora que o médico prevê lá na frente. Então é algo que é 100% ancorado na confiança. A oscilação de uma carteira orientada para um objetivo de longo prazo é igual a isso. É uma picadinha, é uma dor necessária para a gente lá na frente ter o resultado esperado. Só que a gente precisa de um processo muito estruturado para isso tudo ficar muito claro para um cliente. A gente não tem que objetivar, nossa, ele não entende isso. Não, é a gente que não está sabendo explicar. A partir do momento que a gente sabe explicar, pensa, se o cara conseguiu juntar um bom dinheiro a ponto de virar nosso cliente, burro ele não é, né? Deve ser um sujeito esperto. Só falta a gente ter a habilidade de mostrar para ele um linguajar adequado para ele e não para nós, né? Esse papo de finanças e tal é muito chato. Ninguém tem que entender disso. A gente pode gostar, mas o cliente não.
E a confiança é a porta, né? A chave para essa porta, para essa conversa difícil de falar de futuro, né? Pois é, não é tangível, né? Não tipo, é tangível. 30 anos à frente, tem que ter confiança, não tem outro caminho. E aí esse que é o grande ponto. Eu sempre falo, né? Essa mudança de modelo de remuneração, sair do commission-based pro fee-based, do fee fixo, ela não é fim. Ela é meio. Pra gente ter uma relação transparente e que inspire cada vez mais confiança com o nosso cliente. Afinal de contas, a gente acabou de chegar rapidamente aqui à conclusão que assim como eu aceitar que alguém me injete alguma coisa com uma picada, investimento de longo prazo exige confiança. Então a gente tem que ter um processo e um modelo de negócios que traga confiança para os nossos clientes. E eu acho que é isso que a gente tem conseguido estruturar. Temos muito a melhorar, mas eu acho que a gente já tem uma direção muito boa e uma aceitação muito legal. Afinal de contas, hoje são mais de 2.000 pessoas escutando esse processo e aceitando esse processo na vida deles. Em pouco mais de 2 anos, a gente passou a cuidar de 2,5 bilhões de reais. Então, isso me deixa muito animado com o que está por vir. E aí, eu até aproveito para fazer um gancho e chamar agora tanto o Tom quanto o Vitor para mostrar que o brasileiro quer sim pagar por um bom serviço. Afinal de contas, eles trabalhavam no outro modelo, atravessaram a rua, pelo que me falam, estão mais felizes e super animados com os feedbacks que têm recebido dos clientes. Então, acho legal eles contarem também um pouco desse processo de transição. Como é que eu deixo de ser um assessor que tentava encaixar produto em todos os clientes, eu começo a selecionar para cada cliente um portfólio customizado, né? Tipo, como é que foi essa transição? Se tem dado certo? Tem recebido mais não do que sim ou vice-versa? Bom, sorrindo eles chegaram aqui, tão felizes, Henrique, eles estão. Vitor e Tom, como foi essa mudança, essa virada de chave? Então, obrigado pelo convite, Henrique, né? Equipe XP aqui. Foi uma transição, muito aprendizado, né? Acho que a primeira conversa que eu tive com o Henrique, eu senti, nossa, esse cara sabe muito, né? Preciso aprender mais que o meu objetivo era esse, né? Eu também me formei em engenharia civil, fiz vários estágios, fui para a Alemanha trabalhar numa construtora para aprender como eles faziam e chegar no Brasil para tomar a decisão que não era o que eu queria fazer, era investimentos mesmo. E comecei a aprender sobre isso e sempre buscando me especializar, entender como trazer o melhor planejamento financeiro para minha família. Igual o Henrique, cliente número 1, né? O pai dele. E fui aprendendo do zero, nunca tinha tido um assessor, não lembro do assessor dos meus pais, enfim. E cheguei no modelo de commission-based. Poxa, então, como é que o assessor ganha dinheiro, né? Depende do quê? Depende de número de clientes, depende de tamanho da base, tempo de casa, né? Isso tudo fui aprendendo ali na prática e até chegar o momento que entendi que era pelo tanto que ele gerava de produtos, né? Produtos financeiros. E, bom, no primeiro momento eu achei que esse era o normal, até conhecer, né, o modelo fiduciário através do Henrique e perceber que existe uma outra forma, né? Uma forma que a relação fica muito melhor entre o cliente e o assessor. Então foi uma construção tanto de conhecimento quanto aprender a passar a informação, né, para eu poder ensinar para os meus clientes que essa era a estrutura, a forma melhor. E tem sido muito bom. Nossos feedbacks que eu fiz 1 ano de Invest, né, esse mês. E os feedbacks que eu colhi esse mês foram absurdos, assim, de cliente feliz porque gostou do plano e entendeu, né, o que isso fazia sentido para ele. Então, acho que construir a sua base, né, a sua carreira de assessoria no modelo que você acredita e
no longo prazo, né? Eu acredito que isso vai dar certo. É muito gratificante, me deixa bem confiante. E passa por muita prestação de serviço, né? Disponibilidade, agilidade, empatia. E isso parece tudo muito simples, mas no dia a dia isso não é. Porque cada cliente tem uma sensação diferente de acordo com o tipo de atendimento. Porque e se o mercado não for bom, né? Se a carteira do cliente não entregar o resultado que ele esperava, mesmo assim ele vai ter que fazer o pagamento do seu serviço, né? Então, como é que é isso no dia a dia? Porque isso passa na cabeça do assessor que está no outro modelo, né? Não, tudo bem, deu 110 do CDI, eu tenho condição de explicar isso. E, além disso, além de explicar, tem o gerente do banco lá que não manda a fatura e não tem a transparência. E, além da falta de transparência, ainda tem um monte de coisa nessa conta que a gente nunca ficou sabendo, né? E continua sem saber. Eu queria ouvir de vocês, e aí eu quero te ouvir ainda em relação à tua jornada, mas não quero perder essa oportunidade. E se a carteira do cliente, de acordo com esse ambiente de temperatura e pressão que a gente tem hoje, não bateu o famoso CDI? Como é que a gente explica isso para o cliente? Porque a fatura chega, né? O que é legal falar aqui, né? Quando você traz a amplitude de planejamento financeiro para dentro da vida do cliente, que não está acostumado a receber esse tipo de serviço, a gente vai sair de uma discussão que não está sob o nosso controle. Se a carteira dele é uma carteira de longo prazo e ela ganhou ou perdeu do CDI, isso definitivamente não está na mão do assessor. Afinal de contas, quando eu comparo o IMA B5+, que é um índice mais adequado para o investidor de longo prazo do que o CDI, versus o CDI em janelas mensais, ele perde em 50% dos meses. Então eu falo para o meu time, gente, se o papo de vocês com o cliente de vocês for, olha, esse mês sua carteira ganhou, esse mês sua carteira perdeu, tá tudo errado. Vocês vão ter 50% de papo ruim. Ninguém aguenta tanto papo ruim na vida assim. Vamos lá. A partir do momento que você migra para um modelo focado em serviço, em financial planning, você tem que reestruturar até suas interações com o cliente. Se a gente não controla se vai ganhar ou perder do CDI, nem nós, nem o nosso cliente, adianta ficar olhando para isso? Não. Vou dar um exemplo muito bom, tá? Como eu disse, o principal objetivo do nosso cliente médio é um dia poder parar de trabalhar. Tá bom. Quando a gente vai estruturar esse tipo de plano, esse tipo de objetivo, trazendo a boa técnica para a mesa, é surpreendente como o brasileiro se incomoda de pagar imposto, mas não conhece as estruturas que trazem benefício fiscal para pagar menos imposto. Então, exemplo, cliente CLT, renda tributável elevada, que tem 1 milhão investido. Pô, esse cara vai me pagar, R$6.000 por ano, R$500 por mês, e ainda vai ter todos os rebates de volta para ele. Via de regra, esse cara economiza R$25.000 por ano de imposto de renda com o planejamento que a gente faz para ele. Então, em uma linha, eu mostro que eu já estou entregando R$19.000 para ele de valor. E aí eu já tenho um assunto que foge do CDI versus a carteira dele no mês a mês. Então, eu falo o seguinte, o processo, a metodologia de atendimento do assessor que quer ser menos produteiro, que está incomodado com isso e quer ser mais, de fato, assessor financeiro, aquela referência técnica para tomada de decisão nos assuntos relacionados a dinheiro, traz uma complexidade enorme para o dia a dia do assessor e, ao mesmo tempo, traz um grande diferencial. Olha, eu nunca fui assessor, até eu abrir a Invés. Isso tem pouco mais de 2 anos.
eu imagino que eu tenha construído a carteira com mais de R$1 bilhão mais rápida da história da XP. Com um processo repetido, que hoje é aplicado pelo Tom, pelo Vitor, pelo Pedro, pelo Elias, por quem quer que seja, traz resultado. Então a ideia é essa. A gente vai viver agora uma nova onda. E o assessor que trabalha dessa maneira, ele discute muito menos produto, taxa com o seu cliente. Eu nunca discuti uma taxa de CDB com o cliente para ele virar ou não meu cliente. A nossa entrega, ela está no serviço adicionado. E é impossível que um gerente de banco faça isso. Porque ele atende 5, 6 vezes mais gente do que ele deveria atender. Ele não consegue ter profundidade nas conversas com os clientes dele. E a gente consegue. Esse é o nosso diferencial. E o assessor, ele é a figura também de educador financeiro, né? Então, você trouxe em 2 momentos. Por que eu estou discutindo o CDI do mês se essa carteira está sendo pensada para daqui a 10 anos? E eu trouxe essa pauta, Henrique, porque o assessor de curto prazo ele não consegue visualizar isso. Então, ele precisa limpar os olhos e olhar mais à frente, porque é ele o responsável por educar o cliente dele. A própria XP, ela veio há 20 anos com um viés de educação. O quanto nós evoluímos e o quanto mais nós temos que evoluir, né? Começa que no Brasil a gente é esse país do rentismo que é o CDI. E quando a gente faz um gráfico ali de CDI, inflação e bolsa, a inflação acaba ganhando muito mais, né, que é o longo prazo. Então, a conversa não é mais sobre taxa, a conversa é sobre algo muito mais amplo, macro, de longo prazo. E aí a conversa fica mais distensionada, porque a gente não pode garantir a variável mercado. Você sabe que o que eu mais repito para os meus clientes é que investir é muito contraintuitivo. Eu brinco com eles. Quando você pensar em fazer uma coisa, faz o inverso, que vai ser melhor. Pensa o seguinte. Hoje o CDI tá alto, né? Tá todo mundo querendo tá onde? No CDI. Esse é um momento único para você alongar sua carteira. Se você tem um objetivo de longo prazo, essa é uma ótima hora para sua carteira ser alongada. Por quê? Porque nessa época do CDI muito alto, como é que está o nosso indexado à inflação? IPCA mais 7,5? Longo. Você trava essa taxa real de 7,5 por muito tempo. E segue. Provocação que eu sempre faço pro meu cliente e nenhum sabe responder. Quanto rende o CDI em horizontes longos? Afinal de contas, o CDI é o remédio da inflação, então é uma briga de gato e rato. Quanto rende o CDI em relativo à inflação em janelas longas? Por exemplo, nos últimos 10 anos. Todos eles erram. Vou contar aqui. 3,3% bruto. 2% líquido. Ou seja, a cada 1 milhão você pode gastar 20 mil. Você tem que sair dessa. Então, de novo, um processo estruturado, no final do dia, as dúvidas dos clientes, elas são muito parecidas. São muito parecidas. Então, um processo estruturado te permite explicar aquela gama de 20 dúvidas de uma maneira que seu cliente entenda. Consequentemente, você ganha autoridade. Quando você ganha autoridade, você começa a converter muito mais. Eu vou trazer aqui o Vitor para a conversa, porque ele tem um case super legal dentro do escritório. O Vitor, no menor horizonte de tempo da história da Invés, é verdade que não é uma história tão longa assim, espero que tenham novos recordistas vindo por aí. Mas ele já subiu o sarrafo, ó. Ele atinge, já acertou o sarrafo. O Vitor atingiu uma remuneração em 6 meses, no modelo novo, que foca no cliente, coloca o cliente no centro de tomada de decisão, uma renda maior do que ele tinha
no escritório do outro lado que trabalha num modelo diferente, num modelo que a gente não gosta. Então queria que ele contasse um pouco dessa história de mudança e como que ele tem se sentido, sobretudo, no modelo que você prioriza o seu cliente para tomar qualquer tipo de decisão. O Vitor já está no futuro, é isso? Então conta para nós. Obrigado aqui pela conversa, pelo convite. E bem, eu acho que um pouco do que a gente pode resumir então do que é essa métrica, que isso é consequência, na verdade, essa métrica é uma consequência de fazer o processo, de passar confiança, etc. A gente pode resumir que é confiança mais educação. Então, eu também, falando um pouco aqui da minha história, né? Eu sou de Recife e eu comecei com a Liga de Mercado Financeiro lá em Recife. Então, eu comecei dando aula de educação financeira para jovens da faculdade. E isso foi evoluindo. E ali eu me vi que, poxa, eu queria trabalhar com isso. Então, você se coloca, como o Henrique bem comentou, você se coloca aqui no posto de autoridade. O cliente, ele vem sempre com as mesmas dúvidas, ou ele foi moldado a essa parte de taxa. Lá tá me pagando mais, aqui tá me pagando mais. Então, quando você não entrega o resultado, ele, vou mudar. E deixa de lado essa parte da educação, e deixa de lado essa parte da confiança. Se seu assessor, ele não te traz... se ele não tem uma conversa difícil com você em algum período do mês, algo tá errado. Porque a gente tá falando de investimentos, a gente tá falando de renda variável, de prazos indexados longos e assim por diante. Então, como assim só tem notícia boa, né? Até quando é uma notícia ruim, a gente muda e faz uma notícia boa. Então, acho que esse resultado veio consequência muito disso. Eu vim de uma área eu era da área de renda variável, né, no outro local. Então, poxa, renda variável, imagina como a gente erra, né? A gente errava todo mês, como o Henrique falou ali. Ninguém sabe para onde é que vai o lado direito do gráfico, mas a gente tinha que estar ali produtando ou conversando com clientes, nossa, tem uma operação mágica e assim por diante, né? E a operação dava errado e, tudo bem, deu errado, vamos para a próxima, já temos um plano B e assim por diante. Então, quando você sai disso, e o cliente nota isso, poxa, faz 6 meses que a operação dá errado e esse cara continua me dando boa notícia, né? Não, agora vai. Uma hora essa confiança se quebra, né? Então, quando você sai disso e vem para o modelo, onde você educa o cliente, onde você limpa a vista do cliente e mostra que é muito mais do que 1 mês ou 2, e sim vários anos de consistência, né? Eu sou muito claro com meus clientes, eu sempre digo, eu não quero ser o primeiro de rentabilidade, porque se eu fui o primeiro de rentabilidade, eu fui o cara que corri mais risco. Então, me deixa no segundo quartil, eu quero ser o cara mais constante daqui. Então, quando você fala isso, ele entende que, poxa, o jogo mudou, o cara não quer ser o melhor. Geralmente nesse meio todo mundo quer ser o melhor, né? Porque do mesmo jeito que eu fui o melhor naquele ano, no próximo ano eu posso ser o pior, porque eu corri mais risco. Então, quando você vem com isso, o cliente começa a se sentir mais seguro, ele começa a lhe dar mais confiança. Você educou, ele começa a entender mais o que você quer passar para ele. Ele entrou na mesma linha que você tá. E aí cabe a você agora, mês a mês, continuar esse trabalho de educação. Que a XP começou assim, a gente começou assim. Então você até comentou, né? Poxa, às vezes vem um mês ruim e a gente ainda assim tá cobrando ali no FII fixo. Acontece. E ele se você faz um bom onboard, tudo é alinhamento de expectativa. Perfeito. Se você tem um bom alinhamento de expectativa, esse cliente ele já sabe que esse mês ruim vai acontecer. E tá tudo bem. Ele vai dizer, é oportunidade agora, né? E você vai lá e reforça. Tá vendo como você aprendeu? Agora é a oportunidade. Agora a hora que a gente mantém a constância, agora a hora que a gente faz um novo aporte, a hora que agora a gente continua a fazer o que a gente estava fazendo, que lá na frente, uma hora, a gente vai ser recompensado. E o planejamento, ele mostra muito isso. Então, foi uma consequência. Esse cliente, ele era daqui da XP, eu tinha tentado levar ele para o outro banco, ele não foi, ficou aqui e nessa migração ele já tinha um assessor, né? E depois de, fazer sempre aquele contato, mostrar ali, você ficar sempre perto também, tem que ter essa resiliência, né? O cliente não vai lhe dar a chave do coração dele assim a qualquer momento, é um namoro, né? E aí depois disso tudo, quando veio esses clientes e todos os outros que a gente veio conquistando lá na Invest, mostrando esse trabalho de indicações, etc., aconteceu.
né? Subir o sarrafo e eu espero quebrar muitas novas metas aqui ainda. Bom, agora o time foi literalmente desafiado, né? Porque agora, além de mais profissionais que a Invest tem a capacidade de aproximar, a gente também tem profissionais de outros players que veem esse movimento em vocês, né? Acho que é uma história super inovadora. Henrique, parabéns por tudo que vocês estão construindo lá. Os Estados Unidos estão alguns passos à frente e vocês estão mais passos à frente aqui do nosso investidor brasileiro. O meu DNA é investimentos e educação, e eu acredito muito no assessor sendo a chave de educar esse cliente, né? O nosso brasileiro, ele é curto-prazista, e se a gente parar para pensar, tem inúmeras razões para isso, né? Questões monetárias, questões políticas, mas é parte do processo, é responsabilidade do assessor ter essa conversa e construir esse longo prazo. Porque quando ele constrói esse longo prazo com o cliente, ele também constrói com a carreira dele. E aí, previsibilidade, que é uma das coisas importantes nesse modelo, mais tranquilidade, né? Então, que história bonita, que prazer ouvir isso de vocês. Eu já conhecia o Henrique, conversamos um momento antes, mas hoje com certeza foi muito mais rico, e quem está nos assistindo possa conhecer mais da Invest, conhecer mais deste modelo e tornar isso uma nova realidade. E ter a consciência que isso é uma construção. Existe muito trabalho a ser feito e muita comunicação nessa direção. Que bom recebê-los aqui, sendo pioneiros nessa jornada. Henrique, nós estamos na reta final aqui. Eu gostaria que você colocasse aqui a tua perspectiva para o futuro, e quem está nos assistindo, se tiver ali a vontade de conversar mais, como que o pessoal pode te encontrar. Bem, legal, foi um prazer. Eu acho que a gente ainda tem muito por fazer, estamos no começo da nossa jornada. O que tem faltado é braço de pessoas boas, alinhadas, igual Tom e Vitor, que estão aqui conosco, contando um pouquinho da história deles, ainda recente, mas já de muito sucesso dentro desse novo modelo. E aí eu faço uma provocação. Você já começou essa provocação há 2 anos atrás, agora mais uma, manda lá então. Vamos desafiar o time que está em casa. 10 anos atrás, pouco mais do que isso, lá no Reino Unido, teve uma mudança regulatória, trazendo mais transparência em relação à forma como o assessor é remunerado. Quando a gente olha o Reino Unido 10 anos à frente, a gente tem hoje uma adesão muito grande a esse modelo, que a gente chama aqui modelo fiduciário, né, do FII fixo. Fidúcia é confiança. Uhum. Estados Unidos, idem, etc. O que é legal? De onde que vem a provocação? A gente está exatamente nesse 10 anos atrás do Reino Unido aqui no Brasil. Em novembro entrou em vigor uma regra nova que vai deixar claro quanto o assessor ganha de comissão pelos produtos. Então essa história de que cobra vai deixar de ser uma objeção, porque todo mundo vai saber que paga. E o mundo desenvolvido mostrou que tem uma direção muito clara para onde que o mercado vai. Aí vai de cada assessor. Eu vou chegar atrasado ou eu vou chegar cedo e beber água limpa? Então, a gente tem um entendimento que a gente tem uma capacidade de crescer de maneira estruturada muito forte. Eu falo que quem olha número e acha que cresceu rápido, 2,5 bi em 2 anos e tal, eu falo que isso é a ponta do iceberg. Que a quantidade de processos bem estruturados que a gente tem é pra gente ter um time pelo menos do dobro hoje.
Então, o que falta é encontrar gente com a mesma perspectiva, que queira aprender, que é uma profissão nova. Eu falo, a gente vai ressignificar a profissão. Esse modelo de atendimento ele é muito diferente, mas que, sobretudo, acredite que colocar o cliente em primeiro lugar é o caminho para crescer no longo prazo. Quem tiver essa cabeça, Vem junto. vem junto. Henrique, deixa o Instagram da Invest para nós aqui, por favor. Bem, nosso Instagram ele é bem sugestivo. Vire Invest. Ficamos aqui então com o episódio Desbravando o Mercado Financeiro com essa pauta incrível. Eu peço para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber novos episódios e deixaremos aqui os links com as redes sociais. Um abraço e até mais!